Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando agora na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E hoje o capítulo 6, terminando a primeira carta e vamos entrar depois na segunda carta. E claro, como sempre, nós iniciamos orando, pedindo a Deus sabedoria, que Ele ilumine o nosso entendimento e eu pedindo para você que dê o seu gosto e partilhe o vídeo. Então vamos lá? Senhor, eu quero entender e ouvir a Tua voz. Por isso, fala conosco em o nome de Jesus e peço por essa pessoa que tem acompanhado essa meditação. Eu sei que ela está enfrentando lutas, passando problemas, mas o Senhor é fiel. Então a abençoe e a fortaleça. Amém. 1 Timóteo 6, versículo 1. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores digno de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Comentário: não sejam blasfemados. Muitos escravos haviam se convertido ao Senhor Jesus, mas na sociedade civil permanecia na condição de servos ligados aos seus senhores. Porém, os problemas e as injustiças oriundos da prática escravagista da época impunham insubordinação, sofrimento e fuga dos escravos. Além disso, era muito comum vê-los agirem com desonestidade, maledicência e preguiça. Por isso, a orientação de Paulo fez-se necessária, pois aqueles que rendiam a fé deveriam mostrar sua transformação por meio de um novo comportamento, cheio de honra, disposição, lealdade e respeito aos seus senhores. Caso contrário, Deus e a sua palavra seriam desonrados pelos incrédulos por causa do mau testemunho deles. E muitos, apesar de estar livre, fisicamente, continuam presos a essa escravidão, sendo injustos para com seu patrão e querendo que Deus os honre. E patrões que também são injustos para com seus funcionários e também querendo a honra de Deus, Isso aqui serve perfeitamente para os dias de hoje. Se eu sou um funcionário, ainda que meu patrão seja incrédulo, eu tenho que trabalhar pensando e fazendo não para ele, mas para Deus. E eu vou fazer o melhor e sabendo que a honra não vai vir do meu patrão, mas vai vir daquele a quem eu sirvo. No 2, e os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isso ensina e exorta. O comentário: antes os sirva melhor. Servos e senhores, ao se converterem ao Evangelho, passavam a pertencer à mesma família espiritual, por terem o mesmo Pai e Senhor. Porém, isso não era uma desculpa para que no trabalho houvesse desrespeito e desobediência às determinações. Se o funcionário comunga da mesma fé que o patrão, isso não pode ser usado como justificativa para a falta de esforço e descumprimento de suas ordens. E seguindo para o 3, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem inveja, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas. E de fato, não adianta nós querermos discutir opiniões, se a minha religião está certa, se a minha igreja é a oficial, se é ela que salva, a do outro não. Enfim, isso não chega a lugar nenhum. Ou discutir opiniões com respeito a uma interpretação da palavra, uma vez que é o Espírito Santo quem dirige. Então não adianta ficar tentando dizer ou tentar confirmar, ou enfim, discussões em vão. 5. Perversas contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja a piedade apartar-se dos tais. O comentário: homens corruptos de entendimento. O apóstolo Paulo volta ao assunto dos falsos mestres, confrontando em especial a ganância e a tendência deles em causar divisão na igreja. Eles negavam a humanidade do Senhor Jesus e assim anulavam o poder do seu sacrifício. Isso levantava discussões entre os cristãos
a respeito do perdão e da salvação. Hoje, com milhares de religiões ensinando inúmeras teorias diferentes, as pessoas não sabem no que crer e a quem seguir. Daí a importância de conhecer a palavra de Deus e de ter o Espírito Santo, pois ele nos dá sabedoria e discernimento das Escrituras para que não sejamos enganados por ninguém. Sem a sua direção, é muito fácil se deixar convencer por ensinos antibíblicos e negar a fé pura e genuína em Deus. Por isso que eu digo, é muito importante você ter um extremo cuidado com a sua fé, né? Blindá-la sobre determinados assuntos, sobre determinados pregadores, sobre determinados livros, porque há todo tipo de pessoas que estão despejando na internet todos os dias conteúdos que às vezes só criam mais conflitos, mais separação, mais divisão no seio da igreja. No 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Essa é a grande verdade que nós vivemos, né? As pessoas se agarram a nada, porque, infelizmente, quando morrem, não podem levar absolutamente nada. Nem o corpo que nós temos podemos levar para o outro lado. Então, essa é uma verdade que nós temos que nos convencer dela. Quando há esse desapego do material, então você tem a condição especial de se encontrar com o Senhor Jesus. 8. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O comentário do 6 ao 8, abrigo, alimento e vestuário são necessidades básicas, por isso Timóteo é orientado por Paulo a não cobiçar o supérfluo. Como pastor, ele deveria nutrir o desejo de agradar ao Senhor Jesus, seguindo os seus ensinamentos e se ocupando em levar as pessoas a ele. Com isso, Timóteo se tornaria um homem riquíssimo, pois ajuntaria para a eternidade tesouros incalculáveis, uma vez que seria herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Quando o apóstolo diz que a piedade, devoção com o contentamento tem grande ganho, significa que nada pode render mais lucro ao ser humano que a prática da fé. Por isso, felizes são os servos que compreendem que de nada adianta a cobiça incansável neste mundo, pois assim que morre, o homem parte sem nada, assim como nasceu. Como não trouxe roupas, joias, carros, cultura, amigos ou diplomas, deixará a terra somente com a sua alma e com o que ajuntou para a eternidade. A vaidade tem hoje destruído muitas pessoas, e a vaidade não é só pelo dinheiro ou por se vestir bem, mas a vaidade por um título, por uma posição, por um reconhecimento. A vaidade, ela tem a tendência de corromper, igual o ferrugem corrompe o ferro, né? O ferro é tão forte, tão poderoso, porém o ferrugem consegue destruí-lo. Assim também a vaidade consegue destruir o homem ou a mulher de Deus. No 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O comentário do 8 ao 10, o amor ao dinheiro, todas as riquezas naturais e minerais, como ouro, prata, petróleo e tantas outras, foram criadas pelo Altíssimo para o proveito do homem. Portanto, a posse do dinheiro não é o problema, pelo contrário, aqueles que têm uma vida próspera podem atender a muitos bons propósitos, como ajudar o semelhante e a obra de Deus. Porém, o grande mal está no amor e na busca inescrupulosa para ter riquezas. O apego aos bens materiais e a cobiça insaciável para ter sempre mais tornou o dinheiro um ídolo para algumas pessoas. Por ele, muitos são capazes de trair, se corromper, matar ou morrer. A expressão se transpassaram a si mesmos
usada para se referir àqueles que se desviaram da fé por causa da ambição, dá ênfase ao sofrimento e ao estado de degradação em que eles caem. Dessa forma, o dinheiro pode ser excelente como servo, mas é um péssimo senhor, e muitos têm se tornado seus escravos. O nascido de Deus não coloca nada nem ninguém acima do seu senhor. Só ele é o primeiro em sua vida. Consequentemente, nada lhe faltará, pois Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. E aqui está uma das grandes verdades que nós temos que nos libertar de toda riqueza, não só a riqueza material, mas também o apego às coisas que vão ficar neste mundo. E ele falou porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não está no dinheiro, está no amor que é dado a ele. Então, é dado poder ao dinheiro. Por isso que o Senhor Jesus falou do Deus Mamon, né? É impossível servir a dois senhores. É impossível servir ao Senhor e a Mamon, quer dizer, o Deus dinheiro. E o dinheiro, ele tem uma raiz poderosa, né? O diabo consegue utilizá-lo com tanta força para seduzir tantas pessoas, né? Aliás, há 3 coisas que o diabo se utiliza e oferece através do mundo, né? O poder. Quantas pessoas fazem de tudo para ter poder? São capazes de qualquer coisa. Dinheiro, né? O poder normalmente ele vem seguido do dinheiro. Ele dá condições financeiras à pessoa e reconhecimento, muita fama. E sexo, né? O prazer, não somente entre 2 pessoas, mas também a sós, né? O vício, o prazer, a busca pelo prazer sexual. E isso o diabo domina com muita força, né? Muita força. É claro que não está concentrado nesses 3, mas desses 3 ramifica-se para muitas outras coisas. É como o diabo consegue dominar o mundo. 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Comentário: mas tu, ó homem de Deus. Timóteo tinha o alto privilégio de ter sido escolhido pelo Altíssimo, não só para ser salvo, mas também para conduzir outros à salvação. Ele fora separado, qualificado exclusivamente para servir ao Senhor. Por isso, não poderia correr o risco de ser seduzido pela cobiça. Assim, Timóteo foi exortado a não se expor ao perigo do comportamento mercenário e mundano dos falsos mestres da época, mas que fugisse desse mal para que o seu ministério não fosse arruinado. Então, ele foge, né? E quem foge, normalmente, nós chamamos de covarde, mas é melhor ser covarde diante dessas coisas e permanecer de pé. 12. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Comentário: milita a boa milícia da fé. A alusão aos termos militares tem o propósito de descrever a disciplina, a concentração e o esforço necessário para a conquista da vida eterna. Os cristãos travam uma batalha espiritual diária contra o reino das trevas e contra as próprias vontades, assim como um soldado na guerra que não pode se deixar enredar por distrações, senão morre. Aqueles que não vigiam na fé podem cair nas armadilhas do diabo. O que está em jogo é precioso: a salvação da alma, a coroa da vida eterna. Portanto, essa recompensa deve ser considerada como o maior estímulo para manter a fidelidade. Diante disso, não devemos desanimar perante as lutas, nem por um segundo. Que forte esse versículo, né? Nós militar a boa milícia. Então, se tem a boa, tem a má, né? Das más obras. Mas ele fala, toma posse da vida eterna. Quer dizer, é conquistado com muito esforço e sacrifício. Nós fomos chamados para isso. 13. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula
e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso que nós lemos é um mandamento de Deus para que possamos preservar a nossa fé. 15. O qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem, ele só, a imortal, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder, sempiterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. E esse versículo 17, nem necessita de explicação, quer dizer, ele deu um recado aos ricos, aqueles que tinham muito dinheiro avultado, mas ele falou, não ponha as suas esperanças na incerteza das riquezas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma riqueza hoje, amanhã ele pode não ter. Um dinheiro que hoje ele tem, amanhã pode ser roubado. Então, é incerto. Agora, o que é certo? É a vida eterna, porque nós passamos dessa vida passageira, momentânea, né, para a vida eterna. Então, ele falou assim, mas expõe as suas esperanças no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas com ela, para dela gozarmos. Então, se Deus dá riquezas para você, não é para você ostentar, mas é para que você venha gozar dela e dar condições, por exemplo, para a obra de Deus avançar. Deus está te dando por alguma razão. Então, há o reconhecimento dessa razão na devolução dos dízimos e ofertas. 18. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Então, primeira coisa, você se tornou rico, então faça o bem, né? Ame o seu próximo. Enriqueça agora de boas obras, quer dizer, o que você vai fazer com esse dinheiro vai mostrar, vai revelar qual é a sua condição espiritual. Se você retém, se você esconde, está denunciando. Reparta de boa mente, quer dizer, ainda repartir e seja comunicáveis. Quer dizer, seja honestos, verdadeiros. 19. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Então, o bom futuro, ou a garantia para o futuro, não está numa riqueza, numa grande poupança, mas está, na verdade, em você se apoderar da vida eterna. No 20, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições de falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Termino com o comentário do 20, guarda o depósito. Ao término da epístola, mais uma vez é ressaltado o grande tesouro que o Altíssimo confiou aos seus servos, o seu Espírito, o conhecimento da sua palavra e o privilégio de servi-lo, para preservar-se em fidelidade, correspondendo a tamanha confiança e honra, só mesmo guardando a fé. Aqueles que não a protegem ficam vulneráveis às estratégias do diabo e são facilmente iludidos por ele. Portanto, não podemos esquecer que, se nenhuma virtude é conquistada sem disciplina, ordem ou regras, imagine o que diz respeito à vida espiritual. Paulo estava prestes a terminar seu combate neste mundo, mas instruía Timóteo e todos os servos de Deus a manterem o seu depósito em segurança. Essa expressão remete também a uma forma solene de manter pura e intacta a pregação da palavra por parte dos seus ministros. Isso significa que o evangelho confiado pelo Senhor de modo algum pode ser adulterado. E é tão bom saber que hoje essa carta está sendo dirigida para mim, para você. Que privilégio, né? E ela é tão atual, é como se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo hoje, né? Em pleno século XXI. Para você, para mim, para nós,
nos comportarmos e alcançarmos a salvação. Não se esqueça, né? O Senhor Jesus disse que por violência se apoderam do reino dos céus. Então, não é fácil. Nós estamos salvos, mas não há garantia se eu não permanecer. Eu preciso permanecer sacrificando todos os dias, crucificando o velho homem com Cristo todos os dias para permanecer salvo e assim chegar nos céus com a vitória nas mãos. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.